Bíblia, primazia na igreja, primeiro lugar na nossa igreja, Bíblia. Ela é inerrante, diga inerrante, não erra. Diga, ela é infalível, não falha. A palavra de Deus é âncora, âncora para a nossa alma, segura e firme. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor. Na segunda epístola, segunda carta de João, só tem um capítulo, versículos 7 a 11. Ouça com desejo de saber, de conhecer, ter sabedoria de Deus. Diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Ou seja, quem não tem a graça de Deus, não tem Deus. O que permanece na doutrina, na sã doutrina da graça, esse tem tanto o Pai como o Filho, porque o Pai e o Filho são um. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina da graça, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Uau, apóstolo, isso é duro. Quer dizer que eu não tenho que amar todo mundo? A Bíblia diz que tens que amar todo mundo, mas a tua vida não pode ser assolada por quem não tem a doutrina. Porque se você não tem a doutrina, se uma pessoa não tem a doutrina da graça, ela vai trazer o quê? Condenação e morte. Eu disse, nem lhes deis as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas más obras. Quer dizer que pregar a lei é uma má obra. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ouvir o Espírito falar, vamos orar ao Senhor. Um beijo para minha esposa, minha filha Lala, meus filhos Davi, que estão participando ao vivo, em direto. Um prazer muito grande poder me dirigir à minha família que tanto amo. Olha, sábado da família. Pai amado e bendito, que alegria poder estar na igreja. Que alegria nós termos estas conexões com Deus, com a palavra, com quem está do nosso lado. Somos um corpo, somos uma família, somos um grupo que a Bíblia chama família de Deus, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Somos a igreja do Deus vivo, da palavra viva, somos a igreja do reino, somos a vontade explícita de Deus nesta terra. Foi Ele que levantou esta igreja é de Jesus, este povo é de Jesus. Esta igreja foi edificada por Deus. As portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Por isso agora, Senhor, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para o ensino da palavra, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu beijo. Meus amados irmãos, minha família bendita, meus filhinhos em Cristo Jesus. No domingo próximo passado, eu terminei a minha mensagem dizendo: quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Então hoje, nós vamos nos aprofundar acerca de como o cristão que enfrenta lutas e perigos, é tão importante saber isso. Todo cristão enfrenta lutas e perigos por causa dos enganadores, por causa dos falsos profetas, por causa dos falsos mestres. Jesus não tolerava isto. Ele chamou de lobos. Veja o que diz em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas
por dentro são lobos roubadores. Quer dizer que há pessoas enviadas por Satanás, energizadas pelo mal, que chegam à nossa vida, chegam às igrejas. Quando você olha, você diz, é um irmão. Puxa, que gente boa. É uma pessoa que tem jeito de cristão, ele fala como cristão, ele conhece algumas coisas da Bíblia, mas o caráter, a essência, o que está lá dentro é um lobo roubador. Pastor, o que é o lobo na Bíblia? É símbolo de ferocidade, é símbolo de destruição, é símbolo de engano. Por isso Jesus disse, acautelai-vos. São profetas falsos. Eles se disfarçam de ovelhas, mas dentro a sua essência é de lobo. Quer dizer que é possível uma pessoa ter uma pele de ovelha, parecer manso, inofensivo, espiritual e ter intenções internas perversas? Sim, é isso que Jesus disse que nós temos que ter cautela, porque o maior perigo não é o que vem de fora. Eu já falei para vocês, eu estou no ministério há 46 anos, já passa, né? 46 anos e meio. Estou na obra do Senhor há 49 anos. Eu nunca vi na porta de uma igreja uma figura, por exemplo, num cara todo vermelho, com 2 chifres, uma cauda, uma pata rachada, um tridente. Eu nunca vi. Até o bispo gosta de botar esta imagem deste lobo com pele de ovelha. Eu nunca vi uma figura fantasmagórica na porta das igrejas com uma placa. Olha, eu vim aqui, eu sou o diabo, eu vim aqui para vos destruir. Nunca. Ele entra disfarçado. Por isso é que nós privamos tanto o altar da igreja. Qualquer de um dos irmãos, se visitasse uma igreja, ou visitar uma igreja da lei, e você disser, eu sou da igreja de Cristo, possivelmente o pregador vai chamar você para dar uma palavra. É costume. As igrejas tradicionais fazem isso. Olha, hoje temos um visitante. Quem é o visitante? Aquele senhor. Vem aqui, dê uma palavra. Então, às vezes, o problema não é de fora. O problema é dentro. É dentro dos ministérios que o diabo estabelece os lobos, que aparentemente parece que são crentes, mas dentro, a essência da pessoa é de um enganador, um roubador. Então, veja só, há cerca de 2025 anos, Jesus falava da existência dos falsos profetas. Ele disse isso há 2025 anos. Existência de falsos profetas. Então significa o que, amados? Que falsos profetas sempre existiram. E o lugar que eles se infiltram é na igreja de Jesus. Eles não vão no centro espírita, porque já é deles. E não tem que destruir o centro espírita. O espírito enganador é ele que está lá. Eles não vão a reuniões afros, porque quem está lá é o próprio diabo, os seus agentes. Eles vão onde há sabedoria, conhecimento, onde há santidade, onde há pureza. É aí que ele ataca. É aí que ele ataca. Então você se lembra quando Paulo se despedia da igreja de Éfeso? No capítulo 20, versículos 28 e 29 de Atos dos Apóstolos, ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então a igreja de Deus, cada um de nós foi comprado pelo sangue. Agora veja o que diz. Eu sei, isto é uma profecia. Esta foi uma profecia. Depois de 3 anos, Paulo, ele pregando em Éfeso, quando ele sai, termina o último dia, diz assim, eu sei, que depois da... eu tenho conhecimento, isto é, revelação. Depois da minha partida, entre vós... Paulo estava profetizando. Ele não disse,
é o indivíduo que fica lá na esquina distribuindo folhetinhos. Ou é aquela pessoa que entra na internet, eu só vou ter aí, essa pessoa só terá acesso a mim se eu acessar. Então não é. Entre vós penetrarão lobos com fome. Ele não vem, ninguém me faz aqui o meu dente, ele diz, eu tenho fome, eu sou um lobo voraz. E eles não pouparão o rebanho. Então, onde está a luta? É com o rebanho. Quem é que tem que ser protegido? O rebanho. Quem é que tem que ser ensinado? O rebanho. Pastor, e quando um lobo vem e rouba pessoas da igreja? Se ele é rebelde, a Bíblia diz que toda a rebeldia é pecado de feitiçaria. Significa que as pessoas que acompanham estão sendo enfeitiçados pelo feiticeiro. Isto é sério demais. Isto exigiria que eu falasse aqui um mês sobre esse assunto, porque eu tenho conteúdo para isso. Depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que de entre vós mesmos, atenção igreja, olha o que Paulo está profetizando. E de entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Qual é o objetivo? Arrastar os discípulos atrás dele. Você vê? Arrastar. Então, quando nós tivemos já várias situações aqui na igreja, na história da nossa igreja, pessoas que você olhava e dizia, que sorriso lindo, que dentes lindos, que facetas lindas, que movimento lindo, afeminado no altar, coisa maravilhosa. Então, eram lobos roubadores, que na primeira oportunidade levaram discípulos e arrastaram atrás deles. Se a pessoa está com uma atitude de feitiçaria, rebelde é feiticeiro, ele enfeitiçou as pessoas, ele destruiu estas pessoas. Pastor, pode um rebelde que usou atitudes de feitiçaria voltar para a igreja? Não, não pode. Não pode ter mais vez. O povo pode, mas o feiticeiro, o falso mestre, não pode. Eu me recordo, o senhor sabe, eu conto coisas do dia a dia da igreja. Alguns anos atrás, nós tínhamos um trabalho muito grande em Duque de Caxias. E tínhamos um pastor lá. Eu sempre achei estranho aquele indivíduo, sempre achei muito estranho. Mas eu não tenho bola de cristal. Esse homem, houve um dia que ele, combinado com os irmãos da igreja, arrancaram desde sanitário, lâmpadas, cabos, bancos, tudo que nós colocamos lá, instrumentos, tudo, furtaram tudo e abriram um trabalho 100 metros de onde nós estávamos. Eu não sabia de nada. Um ano depois, uma tarde, chegou aqui um senhor, advogado, e disse, olha, eu sou advogado do grupo tal, deu um nome muito difícil que há no Brasil, e disse assim, olha, a sua igreja de Duque de Caxias não pagou um ano, e se o senhor não pagar, eu vou mandá-lo matar. Eu tive que assumir todas as despesas. Esse homem era um lobo roubador. O que aconteceu? Porque, lembre-se de uma coisa, guarde isto, toda pessoa rebelde é igual ao espírito de feitiçaria. Toda pessoa que se rebela e arrasta, estas pessoas, coitadas, não tem nada a ver com o assunto, são arrastadas pelo espírito de feitiçaria. Um ano depois, aconteceu isso, a igreja teve que pagar um ano de aluguéis, um ano de IPTU, um ano de tudo, sem eu saber de nada. E esse homem tocou e bordou. Até que um dia, passados já vários anos, eu cheguei aqui à igreja e tinha um senhor encostado ali perto do meu carro e tal. E um dos nossos bispos veio falar comigo e disse, olha, está aqui aquele senhor que era o pastor da nossa igreja Duque de Caxias. Ele veio aqui para pedir perdão. Eu cheguei, oi, eu nem te conhecia, você está tão diferente, você era forte, ficou magrinho. Ele falou, apóstolo, desde que eu cometi aquele delito, aquele erro, nunca mais a minha vida deu certo. Eu abri igrejas em todo o Rio de Janeiro, não deu certo. Agora eu quero ir abrir no Sul, porque ninguém me conhece, mas eu só vou se o senhor me perdoar, porque a minha vida acabou. Então, por isso é que ele diz, acautelai-vos. Se eu não te ensinar isto, você vai cair.
Você vai cair em qualquer situação, você vai receber apelos de pessoas. Toda intenção é feroz, é com ferocidade, é para destruir. Então Paulo diz: dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então veja, ele diz: vigiai. Uma das coisas que você deve pensar assim: por que na nossa igreja só prega o apóstolo e os bispos? Por que não prega? Por que o apóstolo não chama pastores de outras igrejas? Porque eu não posso te enganar, amado. O meu perfil é de seriedade na obra de Deus. Eu não posso trazer uma pessoa da lei neste altar. Ele pode ter a fama que tiver, ele não pode. Porque você vai ter um lobo feroz em cima da tua vida. Eu me recordo, há muitos anos atrás, nós trouxemos aqui um pregador dos Estados Unidos. Eu estava traduzindo ele, e no meio da tradução ele começou a falar mal da ceia do Senhor, e eu travei. E ele disse: mas por que você não fala, não traduz o que eu estou te falando? Eu falei: você não vai falar mais nada aqui em cima deste altar. Você está enganando as pessoas. A partir do momento em que você começou a enganar, você não pode ter mais vezes aqui. Então eu sou muito atento a isso. Para subir no altar, nós temos aqui bispos maravilhosos, todos podem subir, mas nós temos este cuidado de termos um grupo que o apóstolo provou, testou com fogo e foram aprovados. Foram aprovados. Até com pastores jovens, nós temos que cuidar a partir de agora dos nossos pastores jovens. Por quê? Porque o inimigo joga sobre o jovem pregador armadilhas que geram soberba na vida do pregador. Nós tivemos um caso aqui de uma pessoa muito importante da igreja, que um dia uma irmã disse: cuidado que isto não te suba a cabeça, e já tinha subido. O diabo não dorme 24 horas por dia, amado. Nós temos que estar atentos. Por isso eu não mexo uma palha na minha vida, ou na minha vida pessoal ou ministerial, sem me colocar diante da dependência de Deus, rosto no chão, no pó. Amado, se você visse como é que é a minha oração, eu oro agarrado à Bíblia. Quando eu oro, no joelho no chão, eu me ajoelho e eu me agarro à Bíblia. Olha, agarro a Bíblia. Eu tenho uma força na palavra de Deus. Todas as minhas orações são agarradas à Bíblia. Muitas vezes que eu ponho o rosto no chão, eu ponho o rosto na Bíblia, porque aqui que está o meu escudo de defesa. Aqui está o meu escudo de defesa. Então, experimenta amanhã, ou logo à noite, quando você chegar a casa, quando você se ajoelhar, agarre-se à Bíblia. Você vai sentir um impacto no teu peito. Isto não é papel só, isto é Deus falando. Então, quem é um enganador? O enganador é aquele que nega as verdades da fé cristã. É aquele que não acredita que a obra da cruz foi suficiente. Quando ele diz tudo foi consumado. Não acredita na ressurreição. Não acredita na obra completa e perfeita da cruz do Calvário. Não acredita no sacrifício perfeito que aplacou a ira de Deus contra o pecado. Não acredita que Deus ofereceu perdão e reconciliação aos que creem nele. Não acreditam. Em 1 João 2,2 diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelo mundo. O mundo inteiro qual? O mundo ecumênico, o mundo da salvação. Então ele disse: Ele é a propiciação. Ele pagou o preço. O preço está pago. Então quando você vê uma pessoa e diz: eu vou sacrificar no monte, ele está negando que o preço está pago. Quando você vê uma pessoa: eu vou jejuar tantos dias, ele se esquece que o preço foi pago, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Quando você vê uma pessoa dizer: não, mas eu tenho que me batizar nas águas, porque Cristo não fez a obra completa, eu vou fazê-la, ele está tirando o que Deus diz que está completo. São enganadores. Por isso é que em 2 de João ele disse:
Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, não confessam Jesus vindo em carne, o enganador é o anticristo, disfarçados de ovelhas. Temos que ter vigilância. Eu me recordo que alguns anos atrás, recebi aqui um pastor de Brasília, até um bispo, e veio aqui para que eu lhe desse umas aulas. Então ele ficou aqui na suíte da igreja, deixei ele ficar na suíte da igreja, onde eu descanso, dei-lhe todos os meus livros e passei aqui 3 dias, falando da graça com ele, ele recebeu tudo, acreditou, confessou, e foi embora. Um mês depois eu tinha um casamento aqui na igreja, abri o meu duplex, não tinha as minhas togas de casamento, ele tinha levado todas as minhas togas. Eu liguei para ele e disse: bispo, o senhor acho que se enganou, porque essas togas são minhas, é para fazer os casamentos da igreja. Não, porque eu também gostei, também tenho direito. O senhor não sabe que isso se chama de furto? O senhor não avisou a ninguém que ia tirar as minhas togas das cerimônias da igreja? Um indivíduo que era líder de uma igreja furtou as minhas togas. Você imagina como é que essa pessoa está dirigindo vidas? Está levando para onde? O cara entra numa igreja e furta as togas do pastor da igreja, sem avisar, sem nada, botou numa bolsa e escapou. Passado uns anos ele me liga: estou muito doente, estou com um problema grave. Então eu disse: bispo, deixa eu ser honesto com o senhor. Onde estão as minhas togas? Tem que devolver, pá. O senhor está doente porque o senhor tem atitudes comportamentais que não são de um homem de Deus, muito menos de um líder evangélico. Mas quem olhava para ele, via Cristo na vida dele. O cara tinha um jeito, sabe, empolgado, todo cheio de nhenhenhen, teteté. Era um lobo roubador. Roubou as minhas togas. Até eu deixo aqui, quem andar com uma toga bonita com os doutorados aí é minha, hein? Atenção, hein? Faz favor de devolver. Então, essas pessoas oferecem perigo? Sim. Olha o que João diz no versículo de número 7 e 8. Ele diz: acautelai-vos para que não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Você sabe o esforço de um pregador que prepara 6, 7 horas para preparar uma mensagem, entregar em 45 minutos. Isto me levou dias, amado, de estudo, de pesquisa, coisas que são feitas com esforço, o trabalho da igreja. Você não tem ideia do que é preparação de louvor, ensaios, coisa que é feita com esforço. Você perde. Você perde. Se você dá ouvidos a uma voz dessa, você perde. É um esforço que a igreja recebe. E as pessoas deixam de receber o quê? Galardão. Então, para não perderdes aquilo que com esforço foi feito, e não perderdes a galardão. Por quê? Porque as pessoas retrocedem. Hebreus 10, 38 e 39 diz isso, olha só: o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Qual é o clímax da revelação de uma vida cristã? A graça. Se eu saio da graça e volto à lei, amado, eu retrocedi. E a Bíblia diz: o meu justo vive pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amados, ontem eu recebi uma comunicação pelas mídias sociais. Você sabe quantas igrejas fecharam nos Estados Unidos desde o início do ano? 15 mil igrejas. 15 mil igrejas. Eu disse para o bispo Zé Carlos: bispo, tinham que fechar, porque não eram de Deus. Porque a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Se está fechando, não é de Deus. 15 mil igrejas. Então, hoje existem no Brasil milhões de pessoas desigrejadas. Deixaram de ir às igrejas, deixaram de amar o corpo de Cristo, deixaram de amar a obra de Deus, desigrejadas. Quantos estão desviados por causa de lobos devoradores? Pessoas que telefonaram, pessoas que puseram nas mídias sociais, pessoas que foram atrás da pessoa pura e santa, porque eles não vão atrás daquela pessoa que já toca a vida de qualquer jeito, eles vão atrás dos puros e dos santos. De vez em quando nós temos um irmãozinho, uma irmãzinha aqui meia, sabe como é? Maria vai com as outras,
não vai em cima desta pessoa. Mas quando você vê uma pessoa séria na obra de Deus, pode saber, esta pessoa é muito atacada. É muito desafiada para sair da igreja, para ir para outro lugar. É verdade, estou lhe falando, é minha experiência. Então, 2 de Pedro 2,17 diz assim: esses tais são como fontes sem água, névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Você imaginou uma pessoa na graça de Deus deixar-se derrotar, fica pior do que o primeiro estado quando não tinha Jesus? Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, depois que conheceu a graça, voltar atrás, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Com eles aconteceu o que diz o adágio verdadeiro: o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Isto é uma coisa muito pesada, hein? Significa, quando a Bíblia diz o cão volta ao vômito, essa é a figura mais abominável que existe. É assim que Deus vê uma pessoa que é construída com esforço pela palavra da graça. Eu estou dizendo, palavra da graça em nosso ministério, nos ministérios que pregam a graça de Deus, não somos só nós, todos os ministérios da reforma pregam. E depois a pessoa será arrastada, é como o cachorro que volta ao vômito, ou a porca que se lava, depois de lavada se volta ao lamaçal. É muito triste. Amados, eu tenho, volto a dizer com todo o respeito, quase 49 anos de obra de Deus, 46 anos e meio de pastor. Deus me deu maturidade e credibilidade. Deus não abriria uma porta como esta, que Deus abriu para o nosso ministério. Espero que muitos ministérios façam isso, porque evangelizamos o mundo rápido. Se 10 grandes ministérios nos Estados Unidos, desses ricos, pegam isto aqui, em 73 línguas, em 2, 3 anos o mundo todo está evangelizado. Deus queira que muitos façam isso, mas Deus não abre porta desta natureza se a pessoa não tem credibilidade, se a pessoa já não foi testada no fogo, sabe, na provação, e foi aprovado. Não dá. Portanto, todas as mensagens que vêm de um enganador, que Deus está dizendo à igreja, cuidado que os falsos profetas são enganadores, sempre apresentam heresias perniciosas, negam as verdades fundamentais da fé, derrubam os pilares da vida cristã, é o caminho largo da perdição. Segundo lugar, lá em João 9, o que ele diz? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, nela não permanece, não tem Deus. Puxa, eu às vezes vejo o Senhor falar as coisas, eu até duvido que estão na Bíblia. Não, tudo que ele disse até agora está na Bíblia. Uma pessoa que sai desta doutrina, porque como é que Paulo disse? Se vier um anjo, ou um de nós que pegue além desta doutrina, seja anátema, maldito, amaldiçoado, condenado. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Quer dizer que é possível você estar ouvindo uma pessoa falar de Jesus, disso, daquilo, de experiência, e não tem Deus. Jesus disse isso. Vocês dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do Pai. Ah, mas nós profetizamos, mas nós curamos, nós libertamos demônios. Sim, mas eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Pastor, então o jogo é duro. É duro. Por isso, a preocupação do ministério é com a palavra, o ensino da palavra, todo o culto. Ah, mas é 1 hora, é um sermão expositivo. Não queira outra coisa na vida. A única coisa que produz vida é a palavra na nossa vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Ultrapassa a doutrina, não tem Cristo, não tem Deus.
E o que permanece da doutrina? Esse tem Deus. Ele sabe que Cristo e o Pai são um. Ele tem Deus. Mas tem que estar dentro da doutrina. Então, Tito 2, 1 a 5, olha o que ele diz. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o seu marido e os seus filhos. Isto é função da mulher mais velha, da mãe, ensinar as filhas e os filhos a serem bons maridos, boas mulheres. Isso é função nossa. Depois disso, versículo de número 6. Versículo número 6. Não, esse é o 5, o 6. Aí. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão das boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Que o diabo não tenha indignidade nenhuma a meu respeito e a seu respeito, amado. Que o diabo não teme gritaria. O diabo teme quem é fiel, amado. Quem é santo e puro, ele teme. Então, 1 Timóteo 6,13, ele diz, olha só. Se alguém ensina uma outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino da piedade, piedade é Eusébio, a graça, o que é esta pessoa? Se não concorda com a graça, é o quê? Enfatuado, nada entende, tem mania por questões e contendas de palavras, nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é o quê? Pervertida. Está num altar com a mente pervertida, vai perverter os outros. Privados da verdade. Supondo que a piedade é fonte de lucro, supondo que por ser salvo, pela graça de Deus, eu posso pecar. Então, são pessoas que não têm mente, a mente deles está privados da verdade, está privada da verdade. Se uma pessoa está privada da verdade, significa que o que ela está dizendo é o quê? Mentira. Então você sai de casa, paga o teu ônibus, o teu Uber, o teu carro, a tua gasolina, deixou de estar em casa com a família, vem à igreja para ser pervertido? Ou para ser ensinado, inspirado, encorajado, entusiasmado, consolado, confortado com a verdade de Deus? Então, meus amados, nós cremos na suficiência das Escrituras. Cremos que só há um Evangelho, não há outra fonte espiritual. As Escrituras são a única fonte. Por isso, João disse nos versículos 10 e 11, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais na cantina da igreja. É isso que diz? Não recebais aonde? A tua casa. Tua casa não é lugar para mentira do diabo. Tua casa é um lar santo, sagrado. Você não pode receber em tua casa quem não traz a tua doutrina. Pastor, mas é só para um churrasco. Não abra a sua casa. Amado, não pegue coisa alheia da tua vida. Com o problema dos outros é pegar cachorro pelas orelhas, diz o sábio Salomão. Não pegue discussão alheia. Não receba na tua casa quem não é da tua estirpe, santa e pura. Na minha casa não entra. Minha casa não entra. Não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das más obras. Então, na lei penal, quando, por exemplo, um grupo, um bando, vai assaltar um banco, um fica no carro e dois foram assaltar. Para o juiz, tanto que foram assaltar quanto que está no carro, fazem bando, eles pagam pelo mesmo preço. Então, você não pode ser ingênuo com estas questões. Por isso é que nós ensinamos, esclarecemos, todo o culto, estamos aqui tocando nestas teclas, sabe, para que a pessoa acorde para uma realidade. Irmão, não brinque com a sua vida e não deixe que brinquem com a sua vida. Você não é um laboratório de ensaio.
Você é um corpo espiritual, templo do Espírito Santo. A tua vida tem mais valor do que tudo nesta terra, amado. Não receba. A Bíblia diz, não dás boas-vindas, é para não ser cúmplice. Porque uma pessoa que recebe uma pessoa desta natureza, ela é cúmplice do assalto da casa. Eu não quero ser cúmplice do mal. Eu estou fora de tudo isso. Eu quero viver a vida eterna. Quando me provocaram aqui na frente, dizendo que se eu desse o meu CPF, ia haver uma verba grande de Brasília, e eu recusei, e a pessoa disse, então dá um membro da tua igreja. Eu disse, não senhora, vou dar membro de igreja. Por quê? Porque eu quero um dia viver a vida eterna. Quando eu fechar os meus olhos, eu não quero ir para o Sheol, para o Tártaro, que é o lugar mais profundo de sofrimento do inferno. Eu quero ir para a vida eterna. Eu quero ir para um gozo celestial, para o seio de Abraão, para a Nova Jerusalém, para a terra de Deus, a cidade celestial. Foi por isso que eu andei aqui tantos anos e vou andar ainda mais, pregando a palavra, anunciando a palavra, fazendo com que as pessoas reflitam nestas verdades. Não podemos receber na nossa casa aqueles que propagam falsas doutrinas, aqueles que negam a soberania de Deus. Judas 4 diz isso, olha só. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Transforma em libertinagem. Libertinagem é uma coisa maligna. Transformar a obra de Deus em libertinagem. Então nós temos que ensinar isto. Eu poderia ficar aqui dançando com você a noite toda, isso não iria provocar mudança de nada. Com todo o ensino, nós temos sempre tantos problemas a resolver. Então, são lobos travestidos de ovelha. Quem aceita é cúmplice, é igual, é cúmplice das más obras. 1 João 2, 18 a 20 diz isto: filhinhos, é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Esta palavra tem 2025 anos, pelo qual conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Cada igreja que disser isso tem os seus, que saíram do meio. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto, nenhum deles é dos nossos. E vós que possuís a unção que vem do Senhor, todos tendes conhecimento. Todos tendes conhecimento. Então, meus amados, estamos caminhando aí para os últimos minutos. O que que João disse em 1 João 4:1? Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Não deis crédito. Versículo 4. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Versículo número 5 e 6. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, diga eu sou de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. E aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha, talvez alguns irmãos que estão lá do outro lado, desacorçoados, sem elan, sem força, desviados, desigrejados, talvez alguém diga, puxa, eu teria que ter ouvido isto antes de eu tomar decisões erradas, antes de eu receber na minha casa, antes de eu concordar, e agora está aí. Toda pessoa, que segue um espírito de rebeldia, segue um espírito de feitiçaria. Isso é muito importante eu lhe dizer. Nós vivemos num país com esta cultura de rebeldia. E nós temos que estar atentos como igreja. Não decreta qualquer espírito. Nós somos de Deus. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, amado, eu vou te dizer, não torne atrás nunca, não retroceda. Não aceite ir além da doutrina da graça que te é ensinado. Não aceite nada que não esteja na Bíblia Sagrada.
Não aceite uma personalidade que tem aparência cativante, mas é um mascarado de santidade e piedade. São pessoas perigosas, são pessoas cruéis, são lobos vorazes, sem escrúpulos, filosofias vãs. Olha como é que Paulo disse aos Colossenses: cuidado. Essa palavra eu vou depois pregar, porque ela é extensa. Do original grego é blepo. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Não dê a sua vida a qualquer pessoa, amado. Não deixe a sua vida ser laboratório para agradar a alguém, não deixe. Não permita que o seu lar seja invadido por pessoas. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: se você não botar uma tranca na tua porta, o inimigo vai entrar na tua casa. Pode acreditar nisso, porque é no aconchego da casa que as pessoas fazem. Hoje não existem reuniões chamadas de células. O que são as células? São grupos de fofoca. Sabe quantas células nós tivemos quando estávamos em Piedade? 850 células. Tivemos 850 famílias que abriram as suas casas para fazer cultos. Nós tivemos 850 problemas na igreja. O chefe da célula pegava os dízimos, pegava oferta, fazia oferta, botava... Sabe, quando alguém da igreja chegar perto de você e diz assim: você quer ajudar fulano de tal? Primeiro você deve dizer assim: os nossos líderes estão de acordo? Isto é do conhecimento do apóstolo e da liderança nacional? Não é? Então não faça isso. Tire isso das nossas mídias sociais. Eu não permito que se coloque nada, porque o nosso ministério tem responsabilidade. Todas as pessoas sabem, conhecem o meu caráter. Quantas centenas de pessoas eu já ajudei? Eu não desprezo ninguém, muito menos que foram meus amigos. Agora, nós não podemos aceitar fazer listinha daqui, listinha dali, botar nas mídias sociais, pedir dinheiro. A razão do quê? Por quê? A igreja tem uma administração. Temos um problema, leva a administração, leva ao nosso líder nacional, ele vai discutir com a pessoa como a igreja pode fazer ou não pode fazer. Agora, nós vamos encher as mídias sociais pedindo dinheiro. Para quem vai? Quem é a pessoa que vai receber? Quem disse que aquele valor é a verdade? Você deve estar atentos a isso, amado. O diabo não descansa, não. São 24 horas de mentira. Vamos ajudar, pedir. Eu vou te pedir, Cristina, que você ajude um irmão que é um rebelde, que saiu da igreja, mas você tem que ajudar. Coitadinho, coitadinho, você lutou, se esforçou, trabalhou o mês inteiro, e depois vem um canequinha do diabo e te leva o dinheiro. O teu dinheiro custa muito, o meu dinheiro que eu ganho é muito suado, amado. Não pode ter canequinha do diabo. Vamos ajudar o irmãozinho, ele é rebelde, mas coitadinho, ele precisa da nossa ajuda. E às escondidas se fazem caminhos desses. Não, nós temos uma direção. Nunca ninguém foi desamparado aqui na igreja, nunca ninguém foi desamparado. Quantas centenas de pessoas ao longo da minha história faleceram, a família tinha carro, tinha bens, tinha casa, e disseram assim: vai lá na igreja, porque a igreja tem que pagar o teu funeral. Nós pagamos. Eu nunca desamparei ninguém deste ministério, mas não vou aceitar que se façam listinhas para pedir dinheiro para ajudar quem não merece ser ajudado. Você não é Deus. Se a pessoa está mal, alguma coisa tem com Deus. Porque a pessoa fiel, ele tem a honra de Deus. O infiel tem a desonra de Deus. Então, quando você se propõe a ajudar, você está dizendo: eu sou melhor do que Deus, eu vou ajudar esta pessoa. Não faça isso. Não se meta com isso. A igreja tem o que é segundo Cristo. Nossa igreja é muito organizada, desde a vida social, a vida, sabe, às vezes é uma coisa que me custa. Nós temos várias famílias da igreja que dão cesta básica. Eu dou 20 cestas básicas, Ferreira, 20 cestas básicas por mês. Estou chegando um dia aqui à igreja, tem um casal que saltou de um carro lá, a menina toda bonitona, o rapaz todo bonitão, cada um com uma cesta básica. Porque a irmã Flantal mandou pedir, e eles estavam de carro, amor. Cesta básica é para os necessitados da igreja. Para os necessitados da comunidade, nós ajudamos pessoas carentes, e não uma pessoa que chega aqui de carro e leva uma pessoa boa. Vai trabalhar, meu amor, porque eu trabalho desde criança. Então, nós não podemos agora ver uma pessoa, a irmã fulana tal mandou dar uma bolsa, e nós vamos dar a bolsa tirando das pessoas idosas que precisam da nossa igreja.
Nós temos que ajudar a família da fé, e não quem peca e erra e vem pedir ajuda à igreja. Isso não é o objetivo da igreja. Por isso é que a Bíblia está dizendo, nós temos que estar atentos, porque tem muita filosofia, muito enredo, tradição dos homens, mas não é segundo Cristo. Não é segundo Cristo. Segundo Cristo é isto que eu estou lhe ensinando. Então, eu queria terminar com a palavra de Jesus. Olha o que ele disse em João 14,6. Eu sou o caminho. Nós não estamos aqui por um acaso. Você não venceu todas as adversidades do dia de hoje para estar aqui. Isto aqui é um plano de Deus, isto é uma conexão com Deus. Isto é um projeto de Deus grandemente elaborado a respeito da minha vida e da sua vida. Você tem que ser guiado. A tua bússola é a Bíblia Sagrada. É aqui que está o norte. É aqui que está a direção da vida. E esta igreja tem o cuidado de te ensinar, mostrar o que é errado, o que é certo, para você ter uma vida com sentido. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, amado, neste ministério nós ensinamos estas verdades. Só Cristo, só a fé, só a Escritura, só a graça, só Deus e só a glória a Deus. Só a glória a Deus. Senhor Jesus, nós temos agora 3 minutos, a palavra foi pregada, o ensino foi lançado, a palavra foi semeada, e agora, meu Deus, eu ainda tenho no meu coração o desejo de orar por alguém que esteja doente, enfermo, necessitado, Deus. A tua palavra diz que tu já tomaste sobre ti o castigo, a dor, o pecado, a condenação, e encravaste na cruz do Calvário, para que nós, mortos ao pecado, vivamos para a justiça. Por tuas chagas já fomos sarados. Por isso, neste momento, eu profetizo cura. Eu declaro que do alto da cabeça à planta dos pés, todo o teu corpo é saudável. Declaro agora, Deus, que Deus opere agora na parte emocional. Há pessoas lutando com depressão, com angústia, com ansiedade. Senhor, cura estas pessoas. Há pessoas que têm doenças recidivas, doenças que foram curadas, voltaram, foram curadas, voltaram. Senhor, quebra agora este ciclo de doença física, células malignas, câncer, tumor, Parkinson, Alzheimer. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, caiam por terra todas as doenças, todas as enfermidades, sejam elas físicas, mentais ou emocionais. Aquele exame que veio maligno, negativo, Senhor, reverte este exame. Aquela prognóstico médico, Senhor, de que tem que amputar, tem que cortar. Senhor, em nome de Jesus, opera agora um milagre. Opera agora um milagre, opera agora um milagre, Senhor, em nome de Jesus. Enviamos o Salmo 107:20, enviou-lhes a palavra e o sarou daquilo que é mortal. Do outro lado, Senhor, já estamos com 507 pessoas, olha aí, 507 computadores. Há uma cidade do outro lado, há uma grande congregação do outro lado. Eu envio a palavra da cura, eu envio a palavra da libertação, eu envio a palavra da quebra de todas as amarras espirituais. Eu proclamo liberdade, eu proclamo liberdade, eu proclamo liberdade, cura, milagres, prodígios, maravilhas, uma colheita que nunca houve na nossa vida, uma colheita que nunca houve na nossa vida, em nome de Jesus. Agora vamos sair com alegria, com paz. Recebemos a verdade, ouvimos a verdade, estamos prontos para viver a verdade. Nenhuma arma forjada pode prevalecer contra nós. Fortalezas sofismas e altivez estão debaixo dos nossos pés. Senhor, sim, eu creio que neste momento, Senhor, tudo aquilo que emanou do inferno, tudo aquilo, Senhor, das principados, das potestades, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que na calada da noite Satanás mandou pelos principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, eu digo agora, saia! Em nome de Jesus. Que os anjos de Deus vão adiante. O Senhor já foi adiante. Voltemos a casa protegidos pelos anjos de Deus. Teremos um resto de semana abençoado. Sábado
igreja com a família, Deus, a profecia para a família no sábado, Deus, a juventude, o domingo, o dia dos empresários. Senhor, temos uma caminhada grande pela nossa Global Grace Missions, agora em 3 línguas, Senhor. Logo, logo estaremos em 73 línguas e dialetos. O mundo inteiro é de Jesus. As nações pertencem a Jesus. Vamos em paz e com alegria. E o povo de Deus diga amém, amém. E um lindo aplauso em nome de Jesus. Santo, vamos ficar de pé. Pode ficar o coral, pode ficar, vamos terminar todos juntos. Qual é o corinho que vocês escolheram? Não escolheram nenhum? Qual? O nome do Senhor eu marcharei. Vamos lá, vamos terminar com esse corinho lindo. Senhor